Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma vez, vamos orar pedindo ao Senhor a bênção para o culto desta manhã. Senhor Deus amado, te damos graças, ó Pai, pelo grande privilégio, pela grande oportunidade de nesta manhã nós estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor para te servir. Nós somos gratos a Ti por Teu Santo Espírito em nosso meio, durante o período da Escola Bíblica Dominical, e que no restante aqui dos nossos serviços, que o Espírito do Senhor continue agindo em nós e através de nós. É o que nós agradecemos e cremos na ação do Senhor em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Vamos adorar ao Senhor. Como é grande o amor do nosso Deus, ao ponto de sermos chamados filhos seus. Antes que eu existisse, sim, foi Ele quem me escolheu. Me chamam pelo nome, disse agora tu és meu. Em Cristo Jesus Ele me salvou, me perdoou, me regenerou, e agora eu sou filho do Rei. Em Cristo Jesus Ele me comprou, do império das trevas me transformou, pro reino do Filho do seu amor. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Como é grande o amor do nosso Deus, ao ponto de sermos chamados filhos seus. Antes que eu existisse, sim, foi Ele quem me escolheu. Me chamou pelo nome, disse agora tu és meu. Andava nas trevas, não via luz, provou seu amor e enviou Jesus. E agora eu sou filho do Rei, nascido de Deus, vivo por Jesus. Não ando pecando, sou filho da luz. E agora eu sou herdeiro de Deus, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Se sou filho, sou herdeiro e tenho o Espírito de Deus que me guia na verdade a receber a herança do céu. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Cristo Jesus.
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Eu acho que essa música, ela traz uma realidade muito importante para nós, de que dia após dia nós precisamos reconhecer que o nosso interior precisa ser transformado, que tudo que há dentro de nós precisa de transformação, e essa transformação somente o Senhor que pode realizar. Eu quero te convidar a cantar essa realidade comigo nesta manhã, como uma oração, como um clamor ao Senhor, reconhecendo de que nós necessitamos dele em nós. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Nós te louvamos, Senhor. Glória a Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo,
um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Clame a Deus, exalte a Deus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós te louvamos, ó Deus,
porque Tu és tremendo, Tu és grandioso, Tu és o Senhor Altíssimo. E é muito bom poder Te adorar também, Te servir também, dando ao Senhor, dando à Tua obra a oferta, a contribuição. Nós Te damos graças por Tua provisão em nossas vidas. Tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos e o que vier a ser vem de Ti, Senhor. Nesta manhã, se porventura temos alguma coisa para dar, para ofertar a Tua obra, é porque das Tuas mãos nós recebemos e nós tão somente devolvemos a Ti aquilo que Tu nos destes. Te damos graças por Tua obra. É o Senhor quem vai à frente, é o Senhor quem sustenta este ministério e que ele possa crescer, que ele possa expandir para a glória do Teu santo nome, para a manifestação do Teu reino neste mundo. É o que eu oro, agradecendo em nome de Jesus. Amém. Esvaziou e morreu por mim numa cruz. És exaltado e o Pai lhe deu o nome que está sobre todo nome. Jesus, és exaltado, exaltado, exaltado. Por minhas transgressões, ferido por minhas maldições, tu, Senhor, és exaltado. Levou sobre si a minha dor.
castigo que me traz a paz estava sobre ti. Fui sarado, desejado de todas as nações. És o amado da minha alma, Jesus. És exaltado, e o Pai lhe deu um nome que está sobre todo nome, Jesus. És exaltado, de toda glória, de todo louvor, Ele que é o único e verdadeiro Deus. Este hino é uma obra-prima da música cristã evangélica no Brasil, né? Porque a profundidade da letra e a melodia que é extraordinária. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Estamos desenvolvendo uma série de pregações na carta, no evangelho que escreveu Lucas, com o tema Convicções. E o título da mensagem de hoje é Pescadores de Homens. Amém? Então abra sua Bíblia, nós vamos orar agora em favor das nossas crianças. Pai, abençoa ricamente a vida de cada uma dessas crianças. Que elas sejam ensinadas, instruídas no caminho do Senhor. E que as irmãs com as quais elas vão ficar possam ter graça e sabedoria para cuidar delas neste período. Nós pedimos em nome de Jesus. Senhor, fala conosco por meio da Tua palavra. Que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. E que eu seja diminuído para que o Senhor cresça. Entrego nossas vidas nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo,
apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Os irmãos podem se assentar. Como eu disse, estamos desenvolvendo uma série de mensagens no Evangelho de Lucas com o tema Convicções. E o título da mensagem de hoje é Pescadores de Homens. E discorre de Lucas 5, de 1 a 11. Uma grande multidão, ávida, ansiosa, desejosa por ouvir a palavra do Senhor. O texto é claro. O texto diz que eles queriam ouvir a palavra de Deus. À beira da praia, no lago de Genezaré, o Messias prometido, o Filho do Deus Altíssimo, pede um barco emprestado a um simples pescador. E este simples pescador prontamente atende o pedido do mestre. Jesus entra no barco, afasta-se da praia para dentro do lago e, sentado no barco, suas doces palavras ecoam sobre aquela atmosfera solene. O que irá acontecer depois deste momento sublime irá marcar de maneira magnífica a vida de 3 homens. Por que não dizer 4? É bem provável que André, irmão de Pedro, também estava ali, pois exerciam o mesmo ofício. Esses simples pescadores se tornarão pescadores de seres humanos. Esses simples pescadores entrarão para a história do cristianismo. Nesse texto de hoje, irmãos, nós veremos a grandeza do nosso Senhor e Salvador. Nós veremos a experiência de Pedro e de seus companheiros. E nós veremos também uma multidão de pessoas maravilhada, perplexas, extasiadas com aqueles momentos gloriosos. Ao caminharmos por esse texto, nós vamos aprender lições preciosíssimas. E essas lições que nós vamos aprender nesse texto, certamente irão contribuir grandemente para o nosso desenvolvimento cristão. Então, meus irmãos, fazendo essa introdução para vocês entrarem nessa história. Imagine agora que vocês estão, abriu-se uma cortina e vocês estão presenciando essa cena gloriosa. A partir do que eu falei aqui nessa introdução, tente projetar a sua mente, o seu coração, os seus olhos nessa cena. Eu não sei como você imagina Jesus, e nem como você imagina Pedro, e nem o lago de Genezaré, que era chamado de Mar da Galileia. Na realidade não era um mar, né? Era apenas um lago enorme. Mas imagine ali toda essa situação.
Imagine uma multidão silenciosa ouvir Jesus. É algo extraordinário. Então, depois que você se projetou nesta cena, depois que você se colocou diante de tudo isso que eu descrevi para você aqui, agora nós vamos ao texto. E nós vamos ver lições maravilhosas no texto. Vamos junto. Primeiro, coisa que nós vemos aí, que o púlpito de Jesus era um barco. O púlpito nosso aqui é esse aqui que vocês estão vendo. Por sinal, muito bonito. Não acenderam a luzinha, né, Felipe? Está sem luzinha. Mas ele é um púlpito azul. Com a luzinha de LED fica uma maravilha. Esse é o púlpito que eu, o pastor Rony, o Bernard, o Felipe, o Francisco, usam para pregar a palavra do Senhor. Mas o púlpito que Jesus usou era um barco. Imagina a cena. Jesus sentado no barco, porque Jesus pregava sentado às vezes. Não há nenhum problema pregar sentado. Depois da cura da sogra de Pedro, depois de muitas outras curas e milagres que nós já vimos semana passada, quando o pastor Rony trouxe a mensagem para nós, milagres, endemoniados, expulsos, libertados, vidas transformadas. Jesus é seguido por essa multidão. Muitos daquela multidão só queriam curas, só queriam milagres. Mas também havia ali naquela multidão pessoas que queriam ouvir a palavra de Deus. O texto diz isso, eles queriam ouvir a palavra de Deus. Então, consideremos que eles não estavam ali somente por causa dos milagres. Eles queriam ouvir a palavra de Deus. E ninguém melhor do que o Filho de Deus para falar a palavra de Deus. Então, diante da multidão ávida para ouvir a palavra de Deus, ansiosa, desejosa para ouvir a palavra de Deus, Jesus se afasta para dentro do lago e ele começa a pregar, sentado no barco, e em seu evangelho Mateus vai dizer algo interessante, Mateus 13, versículo 2, Mateus 13, versículo 2, diz assim o texto, Mateus 13, versículo 2, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia. A multidão estava de pé na praia, silenciosamente, para ouvir a palavra de Deus. William Barclay, ele diz algo interessante, e é bom porque isso vai fazer com que nós entendamos um pouco o contexto do Mar da Galileia, deste local extraordinário. Ele vai dar alguns detalhes sobre como que era este lugar. E eu creio que isso vai facilitar ainda mais para que vocês se localizem aí, se consigam entrar na cena. Ele diz o seguinte, abre aspas, a famosa extensão de água da Galileia tem 3 nomes diferentes. Mar da Galileia, você já deve ter ouvido falar em algum momento. Mar de Tiberíades e Lago de Genezaré, que é o que está no nosso texto. Ele tem aproximadamente 20 quilômetros de comprimento e 13 de largura. 20 quilômetros de comprimento e 13 de largura. Descansa em uma depressão a uns 200 metros sobre o nível do mar. E este fato lhe dá o seu clima quase tropical, muito próximo ao mar, 200 metros do nível do mar. Então dava aquele clima tropical que nós conhecemos muito no nosso país. Calor. Em nossos dias, nos dias de hoje, esse lago está quase deserto. Mas na época, esse local está quase deserto. Mas na época de Jesus havia 9 cidades ao redor do lago, às margens. E cada uma dessas cidades tinha aproximadamente 15 mil habitantes.
Então aí os que é bom de cálculo multiplicam 15 mil por 9. E vocês vão ver o que é uma multidão, né? Vamos colocar 10 e a gente vai ter 1 milhão, e aí? Aproximadamente mais de quase 100 mil pessoas, né? Quase 100 mil pessoas ali. E aquela grande multidão ali, talvez grande parte desses habitantes estavam ali presentes. Genezaré é, na realidade, o nome de uma bela planície que existia no lado ocidental do lago. Era muito fértil, por isso essa quantidade de gente lá, né? Os judeus gostavam de julgar com derivações, e eles tinham 3 derivações para Genezaré. E aqui ele vai dizer quais são elas. A primeira, Dequinor, que significa harpa, porque o seu fruto é tão doce como o som de uma harpa. Então o fruto daquela região era tão doce como o som de uma harpa, por isso essa derivação. A segunda derivação que era dada a essa região era Degã, um jardim, e Sar, príncipe. Portanto, o príncipe dos jardins. O príncipe dos jardins. E a terceira derivação é Degã e Asher. Riquezas, ou seja, o jardim das riquezas. Esse era o nome. Então o local era um local paradisíaco, podíamos assim dizer. Em seguida, nesse texto, e eu fecho o parênteses aqui com o William Barclay, em seguida, nesse texto, nós vamos perceber que Jesus escolhe justamente o barco de Simão. Olha, havia tantos barcos lá, por que ele escolhe justamente o barco de Simão? E é interessante que no futuro ele passa a chamar Simão de Cefas, que significa Pedro. E isso é assunto para outras pregações. No decorrer da nossa exposição, nós veremos a razão por que Jesus Cristo escolheu justamente o barco de Simão Pedro. Agora nós vamos ver o que Jesus irá operar. A pesca maravilhosa. Corre dos versículos 4 a 7 do nosso texto. Neste milagre nós percebemos alguns aspectos. Primeiro, Jesus ordena a Simão que ele conduza o seu barco para a parte mais profunda do lago. Ele diz a Pedro que conduza o barco para a parte mais profunda do lago e lance as redes. Pedro e seus companheiros, eles eram pescadores experientes. Eles sabiam, pela própria experiência, que era impossível ter sucesso nessa sugestão de Jesus. Imagine você exercendo a sua função. Imaginemos ali o Francisco lá, colocando gesso, e aí chega um camarada que não sabe de nada, e diz para você, não, faz isso não, faz desse jeito. Você vai atender essa pessoa? Certamente que não. Imagine o Jackson lá, fazendo o seu trabalho no Lava Jato, e alguém chega e dá um palpite, uma pessoa que não entende nada, um advogado chega lá e fala para ele, olha, você deve fazer dessa maneira. Ele não vai se sujeitar. Igualmente cada um de vocês nas suas profissões. Então Jesus chega para Pedro e fala, olha, vai para o lugar mais fundo, e você chegar lá, você lança a rede. E Pedro diz o seguinte, olha, nós trabalhamos a noite inteira, e foi um trabalho duro, e nós não tivemos nenhum sucesso. Escolhiam a noite porque era um momento mais tranquilo e que os peixes iam para os lugares mais rasos, e aí facilitava a pesca. Mas eles bateram um sarrafo a noite inteira e nada pescaram. Mas Jesus não está pedindo a Pedro como ele pediu o barco. Ele está dando uma ordem. No versículo 3 ele pediu, mas agora ele está dando uma ordem. E diante disso, diante desta ordem, a resposta de Pedro
é a obediência. Pouco tempo que ele conviveu com Jesus era suficiente para ele saber que Jesus tinha poder e autoridade. Ele experimentou na sua própria casa o poder e a autoridade de Jesus. Portanto, ele responde da seguinte forma: sob a tua palavra lançarei as redes. Ele resolveu aceitar a opinião do marceneiro, porque para ele não era qualquer marceneiro. É interessante observarmos que Pedro usa o termo mestre. E esse termo, ele só aparece aqui em Lucas. Epistates. Se estiver errado aqui, o pastor Rony vai me corrigir depois. Que significa chefe, superior. Ele chama Jesus de superior, chefe superior, mestre. Pedro, então, com essa atitude, ele reconhece a autoridade de Jesus e ele se sujeita à ordem de Jesus. E qual foi o resultado? O resultado foi extraordinário. A pesca foi maravilhosa. A seguir, nós veremos a reação de Pedro. Corre dos versículos 8 a 10, a parte A do versículo 10. Capítulo 5 de Lucas, versículo 8 a 10, a primeira parte, parte A. O milagre operado por Jesus foi tão impactante que Pedro reconheceu a glória e a santidade do Mestre. E isso fez com que ele se sentisse o quão miserável ele era diante de um santo de Deus. Diante do Filho de Deus. Eu penso comigo que, desde o primeiro momento, Pedro carregava em si uma convicção de que Jesus era o Messias. Quando ele faz aquela afirmação para Jesus, quando ele é questionado no Evangelho, o que diz o povo a respeito de quem eu sou, certamente Pedro já carregava isso desde o início, dá a entender isso. Pedro talvez se sentiu tão miserável e tão pecador, porque por algum momento deve ter corrido na sua mente assim: quem é esse homem marceneiro para dar opinião sobre pescaria para mim, que sou um pescador experiente? Talvez ele estava ali se humilhando, se arrependendo por esse possível pensamento, e eu não estou afirmando isso, eu estou apenas subjetivando, né? Subjetivando isso, ou imaginando isso, ou conjecturando isso. Mas o certo é que Pedro sentiu-se miserável pecador. A admiração também se apoderou dos seus companheiros. Diante de toda a adversidade, diante de toda a improbabilidade, eles fizeram uma pesca maravilhosa, no lugar errado, na hora errada, no momento errado. Somente o Messias prometido poderia fazer o que Jesus fez naquele dia. Mais um sinal apontando para que Jesus, para mostrar que Jesus era o Messias prometido. Pois agora mostra um Jesus que tem poder sobre a natureza. Aqui nós vemos que João e Tiago estavam juntos com ele. Então, esse trio, Pedro, João e Tiago, se tornariam os apóstolos mais próximos de Jesus. Os evangelhos de João e Mateus vão falar desses encontros de Jesus com eles. Olha o que diz João no seu evangelho, no capítulo 1, versículos 35 a 42. João 1, 35 a 42. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Responderam-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia.
sendo mais ou menos a hora 10ª. E era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. É comum que João não cita o nome dele nos evangelhos. Então esse outro discípulo era João, André e João. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão. André procurou Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, olha aí, outro evangelho mostrando como foi a experiência do encontro de Simão Pedro com Jesus. Mateus 4, 18 a 22 vai dizer, Mateus 4, 18 a 22. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Então Mateus traz uma narrativa diferente para o episódio que nós lemos aqui no início. E em ambos os episódios, há o encontro de Jesus com Simão, com João, Tiago e André. E entre esses quatro, ele escolhe especificamente Pedro, Tiago e João, que são mais próximos a ele. Com isso, nós entendemos que o fato de Jesus usar o barco de Pedro, e estando próximo do barco de João e Tiago, tinha um propósito bem claro. Além do fato de que eles eram sócios no negócio, na companhia de pesca de Zebedeu, pai de João e Tiago, é o que nós veremos, por exemplo, no texto seguinte. Qual o propósito do Senhor ter chamado Simão, escolhido Simão e o barco de Simão, e qual o propósito do barco de Tiago e João estar próximo? E quando aconteceu a pesca maravilhosa, qual foi o barco que se aproximou do barco de Pedro para ajudar na pescaria? Justamente o barco de João e Tiago. E aí então nós vamos ver que vai haver no texto dos versículos 10, a parte B, aos versículos 11 do nosso capítulo, o chamado. Depois de tudo isso que aconteceu, depois daquela pregação maravilhosa, depois da pesca maravilhosa, depois do milagre, Jesus se dirige a Pedro e afirma para ele: agora você será um pescador de homens. Concordo com o teólogo Fritz Heinecker, quando ele diz: enquanto Simão arrasta os peixes em suas redes, ele próprio cai na rede do Redentor. Simão foi pessoalmente capturado pelo Redentor. É interessante nós estarmos que nesse texto diz que eles largaram imediatamente os barcos, as redes, e possivelmente, como eu disse, André estava em companhia de seu irmão Pedro, possivelmente, porque o texto não diz. Eles largaram tudo e passaram a seguir Jesus. Vemos que não foi somente Pedro, mas foram seus companheiros de pesca, que também reconheceram a autoridade de Jesus, e depois disso passaram a segui-lo. O texto diz que eles largaram tudo. Isso é muito significativo e impactante, meus irmãos. Porque esses homens largaram a vida deles, o sustento da família deles, para seguir Jesus.
nós vemos que estes homens, juntamente com os outros apóstolos de Jesus, tiveram experiências extraordinárias durante o ministério de Jesus. Mas depois da morte e da ressurreição de Jesus, esses homens receberam poder e autoridade e se tornaram verdadeiramente pescadores de seres humanos. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nos versículos 14 a 47, nós vemos o episódio em que Pedro vai ter uma pesca maravilhosa. Diferente da primeira, a qual estamos falando aqui, ele teve uma pesca maravilhosa de seres humanos. E eu creio que muito maior do que aquela de peixes. Porque no primeiro momento, nos versículos 14 a 47 de Atos, 3.000 pessoas foram batizadas. 3.000 pessoas ouviram a mensagem e receberam a Cristo. Depois dos versículos 4, capítulo 4, versículo 4 de Atos, mais 2.000 pessoas se converteram, chegando ao total de 5.000 pessoas. Muito mais do que um barco lotado de peixes. O pescador Pedro verdadeiramente se tornou um pescador de seres humanos. Exatamente como disse Jesus há 3 anos atrás. Vemos nessa mensagem de hoje, meus irmãos, que Jesus direcionou os seus milagres cumprindo um propósito específico. Nós já dissemos em pregações anteriores que os milagres de Jesus não eram sem propósito. Jesus, além de proclamar o reino de Deus, ele também tinha como objetivo preparar homens para darem sequência a essa missão. Então, todo o trabalho de Jesus, tudo que Jesus fez, foi precisamente articulado. Jesus fazia as coisas com uma direção definida, objetivos claros. Tudo que foi feito de maneira trabalhada, orientada e dirigida para cumprir um propósito que Deus estabeleceu para o seu Filho. Nós veremos em pregações futuras neste Evangelho que Jesus deverá morrer e ele vai ressuscitar e então ele vai enviar o Espírito Santo. E aí não somente Pedro, não somente Tiago, não somente André, não somente João, mas muitos homens naquele contexto e no futuro, no decorrer da história da humanidade, irão ser pescadores de seres humanos. Irão proclamar a mensagem da redenção e da vida eterna. Por quê? Porque Jesus projetou desde o início esse propósito para todos os cristãos. Certamente nós temos lições preciosas nesse texto. Então nós vamos às aplicações. O texto de hoje nos traz grandes lições. Desde o exemplo da multidão, o exemplo de Jesus e o exemplo dos 3 pescadores citados. Nós vamos trabalhar cada um dos exemplos na nossa aplicação. Primeiro, o exemplo da multidão. Aquelas pessoas estavam tão impactadas pela obra e mensagem de Cristo, que elas o seguiram, ansiosas e ávidas, desejosas de ouvir a palavra do Senhor. Certamente, muitos estavam ali somente em busca de milagres, de maravilhas, de sinais, como o pastor Rony mesmo nos falou na pregação passada. Mas nós não podemos negar que muitos queriam, naquele momento, ouvir a palavra de Deus. Eles não conheciam a missão e a obra de Jesus como nós conhecemos hoje. Eles não tinham o conhecimento claro que nós temos hoje por meio do Evangelho, por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela está sempre disponível
para nós cristãos. Mas ela também está disponível para muitas pessoas não cristãs nos nossos dias. Porém, ela tem sido rejeitada. Ela tem sido rejeitada até mesmo pelos cristãos. O salvo, aquele que realmente recebeu a graça do Senhor, ele tem dentro dele o Espírito Santo. São incontáveis os números de experiências que nós vivemos ao longo da nossa vida, na nossa caminhada. Assim como Pedro teve a sua experiência ali, e os apóstolos tiveram suas experiências. Talvez não num nível de intensidade tão grande como eles tiveram, mas cada cristão que recebeu a Cristo, que nasceu de novo, ele tem experiências extraordinárias ao longo da sua caminhada cristã. É impossível que não tenha, pois o próprio Deus habita nele, na pessoa do Espírito Santo. Mas ao contrário da multidão do lago de Genezaré, nós, muitas vezes, não temos o desejo intenso que eles tinham. Eles largaram tudo e foram correndo para Jesus, ao ponto de pressionar Jesus para ouvir a palavra de Deus. Você já pressionou o seu pastor, o seu professor de escola bíblica, para que ele me fale da palavra de Deus, pregue para mim, me ensina? E você precisa afastar, espera aí, eu preciso de espaço para me articular, gesticular. Não, eu quero, me fale do Evangelho, me fale da palavra de Deus. A multidão queria isso. E eu pergunto, será que nós realmente temos esse desejo ardente que a multidão tinha? Esse desejo intenso que eles tinham, ao ponto de largarem tudo para ouvirem a palavra de Deus? Os 3 pescadores também largaram tudo para seguir a Jesus. Os cristãos dos nossos dias, irmãos, têm muitas outras prioridades. Eles colocam a palavra de Deus em segundo plano. Eles colocam a palavra de Deus de lado, porque eles têm outras prioridades. Eles negligenciam reunir-se no corpo de Cristo, não dão valor a isso. Não dão valor ao momento solene em que nós sentamos para ouvir o ensino, para ouvir a pregação, para adorarmos a Deus. Os cristãos têm sido negligentes em relação a isso. É claro, meus irmãos, que nós temos responsabilidades, é claro. Nós temos os nossos compromissos, é evidente. Mas sejamos sinceros. Vamos ser sinceros agora. Qual o grau de importância que Cristo tem para você? Qual o grau de importância da palavra de Deus para você? Qual o grau de importância dos mandamentos do Senhor para nós? Responda essa pergunta com sinceridade. Seja sincero, você não precisa falar para mim, não precisa falar para ninguém. Responda para você mesmo. Você é como a multidão, está ávido, está desejoso de ouvir a palavra de Deus? Ou você tem outras prioridades? Que nós possamos fazer como a multidão, corrermos para Cristo, deixar que Ele nos fale da palavra de Deus. E como Ele irá nos falar, como Ele irá falar conosco? Por meio do estudo da palavra. Nós temos ela aqui nas nossas mãos. Nós temos ela nos nossos celulares, nós temos ela nos nossos tablets, nós temos ela no nosso computador, nós temos ela o tempo todo em todos os lugares, disponível. E Deus fala conosco por meio desta palavra. Deus também fala conosco por meio do estudo desta palavra.
Deus coloca nas nossas vidas pessoas, homens e mulheres, que nos ensinam essa palavra. Deus também coloca nas nossas vidas pregadores que pregam esta palavra. Deus também nos dá a oportunidade de nos unirmos e termos comunhão com o corpo de Cristo, a sua igreja. E aí eu pergunto novamente, nós somos como a multidão ou nós somos indiferentes? Será que nós temos pessoas ávidas ou pessoas desejosas por ouvir a palavra de Deus hoje, aqui? Como o pastor Rony disse, e ele sempre diz isso, já acabei até parafraseando isso, já deu uma melhorada na sua frase, viu, pastor Rony? Eu acho, né? De repente não melhorei nada. O pastor Rony diz o seguinte: só vai à fonte beber água quem tem sede. E aí eu coloquei, só vai ao banquete, porque eu gosto de comer também. Só vai ao banquete de Deus quem tem fome. Só quem tem sede que vai lá ao bebedouro beber água. Só quem tem fome é que vai ao banquete se alimentar. E a pergunta é: temos sede e fome de Deus? Você acha que aquelas pessoas estavam pensando, eu tenho que tomar meu café da manhã, eu tenho que almoçar, não, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que falar com a minha esposa, com meus filhos? Não, eles foram para onde Jesus estava e eles falaram: nós queremos ouvir a palavra de Deus. Chegará um momento, irmãos, que não haverá água para saciar os sedentos, que não haverá comida para saciar os famintos. E aí eu não estou falando de comida e bebida que nós usamos todos os dias, eu estou falando, apesar de que isso também vai faltar em algum momento, mas eu estou dizendo da palavra de Deus. O profeta Isaías, em Isaías capítulo 55, versículo 6, abra comigo, Isaías 55, 6. Isaías 55, versículo 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Agora é o momento, se pode achar. Agora é o momento, se pode invocar, porque Ele está perto. Mas até quando? O contexto desse texto, de Isaías 55, fala da vinda do Messias, fala das bênçãos advindas dele. E esse texto dá a entender que esse tempo vai passar. O Senhor continua oferecendo gratuitamente a sua palavra e a sua graça. Até quando, meus irmãos? Até quando nós vamos colocar o Senhor em segundo plano? Até quando Ele não será prioridade na nossa vida? Não faz sentido um cristianismo que o Senhor não seja supremo, que o Senhor não seja prioridade na nossa vida. Não faz sentido. Os ímpios estão sendo mais sinceros e menos hipócritas do que muitos cristãos, porque eles não querem saber de Deus e eles realmente tomam essa atitude. Mas nós dizemos que somos pequenos cristos, mas não nos relacionamos com intensidade com esse Senhor. A multidão queria. Eu não sei o que eles fizeram depois. E a gente sabe que muitos nem quiseram saber de Jesus. E que muitos até pediram para crucificá-lo, para soltar Barrabás e crucificá-lo. Mas naquele momento, eles pediram a palavra de Deus e ela foi oferecida gratuitamente a eles. E eu creio que muitos ali se converteram e se tornaram discípulos de Jesus. Segunda grande lição: Jesus não precisou de um local adequado para pregar a palavra.
Jesus começou pregando na sinagoga, nós sabemos. Nas sinagogas muitos rejeitaram a palavra de Jesus, mas isso não atrapalhou a missão dele. Ele continuou pregando em todos os lugares, seja na beira de um lago, seja sentado num barco, seja numa montanha, como diz Mateus capítulo 5, o grande sermão da montanha. Jesus pregava a palavra em todo lugar, o tempo todo. Por quê? Porque o mundo é o mundo do nosso Senhor. O campo é o campo do nosso Senhor. Nós somos seus servos e nós somos enviados para semear e colher nos campos do Senhor. Assim como o mundo era o mundo do nosso Senhor e o Senhor estava ali no mundo, e todos os lugares que ele estava, ele pregava, ele também recomenda aos seus discípulos, aos seus apóstolos, que também semeiem e colhem neste campo que ele criou. Em Lucas 10, versículo 2, nós vamos chegar lá em breve. Lucas 10, versículo 2 diz o seguinte: e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua terra. Então os campos do Senhor são grandes, há muito que se colher nesses campos, e o Senhor nos envia. Assim como pescadores e seres humanos, também aqueles que irão ceifar os campos do Senhor, para trazer os feixes cheios para a glória do Senhor. Há muitas pessoas sedentas para ouvirem a palavra de Deus, meus irmãos. Nós, assim como Cristo nos chamou e chamou os apóstolos, nós temos sido chamados para dar razão da esperança que há em nós. Em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 de Pedro 3, versículo 15. Diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Cristo atraiu a multidão porque ele tinha palavras de vida. Porque ele tinha palavras de esperança para pessoas desesperadas. Será que a palavra de Deus habita ricamente em nós? Ao ponto de as pessoas quererem ouvir as maravilhas de Deus em nossas vidas? Será, meus irmãos? Nós somos chamados a proclamar o Evangelho. Essa não é uma exclusividade de líderes, de pastores. É um dever e uma honra para todos os cristãos. O ide de Jesus, em Mateus 28, 18 a 20, é para todo discípulo de Jesus. E a pergunta é, novamente, temos sido discípulos de Jesus? Devemos seguir o exemplo de Pedro, que largou tudo para seguir Jesus. Largou tudo, e é importante que eu frise isso, não é abandonar as suas responsabilidades e compromissos, é dar prioridade para aquilo que é mais importante. Sempre que eu penso em largar tudo, eu lembro do episódio Marta e Maria, ali na casa de Lázaro. Enquanto Maria está prostrada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra, Marta está agitada, tentando servir Jesus de todas as maneiras ali. E Jesus, então, Marta chega para Jesus e repreenda Maria, eu estou aqui trabalhando para te servir, e ela está aí sentada te ouvindo. E Jesus disse: Marta, Marta, tu preocupas com muitas coisas, tu preocupas com a conta de água, com a conta de luz, você preocupa com o seu trabalho, você preocupa com a sua vida demais. Maria escolheu a melhor parte, eu não vou tirar isso dela. Ela escolheu o melhor.
Não é que Marta não deveria servir ao Senhor, mas a questão é quais são as suas prioridades. Porque quando o Senhor é a sua prioridade, você vai trabalhar o seu serviço secular servindo Ele. Você vai servir ao próximo servindo Ele. Você vai conseguir administrar a sua vida dando prioridade a Ele. O que é prioridade a Ele? Antes de fazer qualquer coisa, ore. Quando você tem a oportunidade no seu negócio, com uma pessoa, prega o Evangelho. Quando você tira um tempo, disciplina a sua vida para ler e estudar a palavra do Senhor, você vai continuar vivendo, mas vai continuar dando prioridade para o Senhor. Último exemplo, eu sei que o nosso tempo está corrido, mas eu tenho que concluir, senão fica sem sentido. É o exemplo de Pedro. Nós veremos aqui 3 atitudes na vida de Pedro. Primeiro, ele cedeu espontaneamente o seu barco para Jesus. Pedro atendeu o pedido de Jesus e o conduziu no barco, afastando um pouco da praia. Ele contribuiu com o que ele tinha, para que a palavra de Deus fosse proclamada. E a grande lição que aprendemos aqui, é uma pergunta que fazemos: nós temos sido facilitadores para a proclamação do Evangelho? Ou nós sempre colocamos empecilhos? Pedro não tinha a palavra de Deus. Naquele momento ele não tinha essa palavra. Mas ele fez o que era preciso para que Jesus pudesse ensinar tranquilamente. Pedro não era o pregador, mas ele foi o facilitador para que o pregador pregasse. Muitas vezes, a nossa ajuda, irmãos, seja por meio do serviço, seja por meio de ofertas, seja através de uma contribuição para a propagação do Evangelho, nós podemos ajudar de muitas maneiras. Nós devemos estar sempre prontos a servir e a cooperar no avanço do Evangelho, como Pedro se disponibilizou. O barco de Pedro talvez era algo que ele dava extremo valor. Ele levantava de manhã, limpava aquele barco. Era a Ferrari de Pedro. Era o carro dele com estofamento nos trinques, pintura linda, tudo maravilhoso, e ele cedeu o barco. Nós devemos estar sempre prontos a servir e cooperar, meus irmãos, para o avanço do Evangelho. Ao longo da história, muitos homens e mulheres de Deus dispuseram o que tinham para a proclamação da palavra de Deus. Que nós possamos ser como Pedro. Se não tivermos como levar a palavra às multidões distantes, que nós possamos dar para o Evangelho tudo o que nós pudermos para que as pessoas sejam alcançadas. Assim como os irmãos de Filipenses, que ofertaram a Paulo. Filipenses 4,18 diz: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Nunca, meus irmãos, nos faltará a oportunidade de contribuir para a proclamação do Evangelho. Isso é uma bênção para os cristãos. Em Hebreus 13, versículo 16, Hebreus 13, 16, diz: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Diante da ordem de Jesus, Pedro obedeceu. Pedro era um experiente pescador, que obedeceu à ordem de um simples marceneiro. Para Pedro, Jesus era muito mais que um marceneiro. Ele havia presenciado a obra de Jesus. Então ele disse: havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Nós vemos nesse segundo
Exemplo de Pedro, que diante da ordem de Jesus ele obedece. Para Pedro era impossível pegar peixes em águas profundas. Naquela hora, era impossível. Mas diante da ordem de Jesus, ele não titubeou, ele não vacilou, ele obedeceu integralmente. Qual foi o resultado? Uma pesca maravilhosa. Muitas vezes, meus irmãos, nós dizemos que somos servos de Cristo, mas sempre que seguimos os nossos caminhos sem obedecer à sua ordem, questionamos, justificamos ou protelamos. Com essa atitude demonstramos que não somos servos. Mas Pedro nos ensina algo importante. Nós devemos obedecer à ordem do Senhor. Se queremos um resultado que glorifique o nome do Senhor, nós devemos obedecer à sua ordem. A pesca foi maravilhosa, a ponto de o barco deles não aguentar. E foi também algo extraordinário, porque abençoou a vida de João e Tiago, que estavam próximos. E isso foi possível por causa da fé e confiança e obediência de Pedro. Todos foram abençoados, e mais do que isso, o nome de Deus foi glorificado. Deus poderá fazer de nós instrumentos de bênçãos para muitas pessoas. Basta nós obedecermos a sua ordem. Um outro aspecto importante aqui é que a bênção material era apenas uma sombra daquela que seria a maior de todas as bênçãos, que era transformar aquele simples pescador em pescador de seres humanos. Arauto de Deus na proclamação do Evangelho. E essa será a última grande lição que nós vamos aprender. Pedro será um pescador de seres humanos. Agora Pedro, possivelmente André, seu irmão, João e Tiago, largam tudo e seguem a Jesus. Nós também somos ordenados a deixar as redes que nos impedem de dedicarmos nossa vida no testemunho cristão e proclamarmos o Evangelho. Há muitas redes prendendo os cristãos. É sempre bom deixar claro, meus irmãos, que o Senhor não nos manda abandonar os nossos compromissos que temos como pai, como mãe, como filhos. O Senhor não está dizendo que nós devemos ser negligentes com as nossas responsabilidades, não é isso. O chamado do Senhor consiste em colocar a vontade dEle acima da nossa, em nos sujeitarmos à sua ordem e confiarmos no seu cuidado. Pedro, João e Tiago não se preocupavam com o que supostamente estavam perdendo. Simplesmente creram na palavra de Jesus. Após a morte de Jesus, eles quiseram voltar à antiga vida de pescadores. Mas Jesus os trouxe de volta pelo poder do Espírito Santo. Se nós, irmãos, obedecermos ao chamado do Senhor, Ele sempre estará conosco nos momentos mais difíceis e críticos da nossa vida. Ele sempre estará conosco para nos ajudar a prosseguir. Então, assim como Pedro, nós somos chamados a colocar o Senhor em primeiro lugar, a colocar a sua palavra em primeiro lugar. Se eu vejo que tem uma coisa na minha vida que está me afastando da comunhão, da oração, eu tenho que rever isso, porque nada pode tirar de mim aquilo que é mais importante, que é a ação, a obra e a vontade do Senhor para a minha vida. Que a mensagem de hoje nos motive a servir e seguir Jesus de todo o nosso coração, com toda a nossa força. Que o Senhor nos ajude a refletirmos sobre isso. 3 aspectos. O desejo ardente de ouvir a palavra de Deus. Estar sempre prontos para proclamar o Evangelho de Deus no mundo do Senhor e fazer a ceifa nos campos do Senhor. E estar sempre pronto a doar tudo o que pudermos doar para o avanço do Evangelho,
e estar sempre prontos a obedecer à ordem do nosso Mestre. E estar prontos para sermos transformados por Ele, de simples homens e mulheres em pescadores de seres humanos. Que Deus abençoe vocês ricamente, em nome de Jesus.